Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É um privilégio, mais uma vez, ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E para começar, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 127. O texto diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse salmo, juntamente com o salmo de número 128, são conhecidos na Bíblia como os Salmos da Família. Eu escolhi pregar sobre esse salmo porque ele tem muito a nos ensinar sobre família. E maio, na nossa igreja, é o mês em que celebramos a família. Também escolhi pregar sobre esse salmo porque é um salmo rico em detalhes. O primeiro detalhe que chama a nossa atenção é a sua própria autoria. A autoria desse salmo é atribuída a Salomão. Mas há uma corrente de estudiosos da Bíblia que creem que esse salmo foi escrito por Davi, para Salomão. Ou seja, este salmo é uma verdadeira carta de conselhos de um pai para um filho. O segundo detalhe é que esse salmo é composto de apenas 5 pequenos versos. Mas esses 5 pequenos versos nos ensinam 4 grandes e importantes conselhos. O primeiro grande conselho que a Bíblia nos dá neste texto é que devemos sempre manter Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa família. O texto bíblico diz que se você não colocar Deus no controle de sua vida, todo esforço que você fizer para ter uma boa casa, para ter um bom plano de saúde, para ter um bom seguro, para ter provisão, será inútil. Todo esforço será em vão. O texto mostra o exemplo de uma pessoa que levanta de madrugada, que repousa tarde, que é obcecada por seu trabalho, alguém que mal tem tempo para dormir. O salmista diz que o pão que essa pessoa come é um pão trabalhoso, é um pão penoso, é um pão de dor. Por quê? A resposta é porque essa pessoa não colocou Deus no centro da sua vida. Porque essa pessoa não colocou Deus no centro de seus propósitos. Porque essa pessoa não colocou Deus no centro de seus sonhos. A pessoa que coloca Deus no centro de sua vida e envolve Deus em tudo o que faz é chamada por Deus de amada. E sobre essa pessoa o texto diz: pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Portanto, coloque Deus no centro de sua vida. Envolva Deus em todos os seus projetos. E a Bíblia diz que você vai ser tratada ou vai ser tratado como uma pessoa amada. O segundo grande conselho que a Bíblia nos dá neste texto é que devemos cuidar bem da herança do Senhor. O texto diz que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Nem todos vão receber essa herança da parte do Senhor. Mas se você recebeu, você precisa cuidar bem dessa herança que o Senhor lhe deu. Que cuidados você precisa ter com essa herança? Você precisa orar por ela. Você precisa orar com ela. Você precisa sentar para estudar a palavra de Deus com a sua herança. Você precisa mostrar a sua herança como servir a Deus é bom. E você deve procurar servir a Deus de boa vontade. Você precisa estimular a sua herança a servir a Deus. Você precisa levar a sua herança para a casa de Deus, sem reclamar, sem resmungar.
Você precisa dar tempo de qualidade para a sua herança. Você precisa brincar com sua herança. Você precisa ajudar a sua herança nas tarefas escolares. Você precisa ser um bom exemplo para a sua herança. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, que devemos fazer isso para que a nossa herança nunca se desvie do caminho do Senhor. Portanto, se você tem ou se você deseja ter uma herança da parte do Senhor, o conselho é: cuide bem dela. O terceiro grande conselho que a Bíblia nos dá neste texto é que devemos preparar os nossos filhos para acertarem os alvos que, em consonância com Deus, nós propusemos, nós planejamos para eles. Essa tarefa deve começar desde cedo. Essa tarefa precisa começar desde a infância. É desde criança que devemos fazer os nossos filhos sonharem juntamente conosco. Se você não sonhar, se você não fizer os seus filhos sonharem juntamente com você, alguém vai fazer isso por você. O mundo vai fazer isso por você. E o nome disso é orientação. Deus quer que você prepare seus filhos para serem grandes profissionais. Deus quer que você invista na vida cultural de seus filhos. Mas Deus, Ele jamais vai aceitar que você sacrifique a vida espiritual dos seus filhos. Porque os seus filhos são dele, são herança dele. Se você sacrificar a vida espiritual de seus filhos, você vai pagar um alto preço. E esse preço, ele vem regado com muitas lágrimas. Deus quer que você ajude seus filhos a escolherem profissões que irão levar outras pessoas a conhecerem o plano de salvação que é oferecido por Jesus Cristo. Deus quer que você coloque na mente de seus filhos, na mente de suas filhas, que levar pessoas a conhecerem Jesus deve ser prioridade na vida deles. Portanto, prepare seus filhos para acertarem os alvos que você, em consonância com Deus, propôs para eles. Porque senão, todo o esforço que você fizer será em vão. Por fim, o quarto e último conselho que a Bíblia nos dá neste texto é que devemos preparar nossos filhos para não serem confundidos pelo mundo. Um artigo publicado pela revista Galileu revelou que cerca de 58% dos jovens cristãos dos Estados Unidos se afastaram da igreja. E se afastaram da igreja assim que ingressaram na universidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria dos pais cristãos não preparou seus filhos para defenderem sua fé em Cristo. Isso acontece pela falta de firmeza de valores, pela falta de firmeza de princípios cristãos que não foram bem fixados na mente dos filhos. Isso não acontece somente nos Estados Unidos. Isso acontece também no Brasil. No Brasil, isso acontece a partir do ensino médio. É no ensino médio que o jovem tem o seu caráter provado. É no ensino médio que as convicções de um jovem cristão são colocadas à prova em todas as áreas. É no ensino médio que a maioria dos jovens cristãos se desviam do caminho do Senhor e continuam indo para a igreja com seus pais. Entretanto, estão desviados. E os pais nem percebem. Quando percebem, já é tarde. É nesse ciclo que muitos jovens ficam totalmente céticos. Eles passam a desacreditar em Jesus Cristo. É nesse período que se enchem de conhecimentos seculares, mas se esvaziam completamente da sabedoria que vem de Deus. É nesse período que o jovem cristão ele enfrenta um verdadeiro bombardeio intelectual. Esse bombardeio é feito por parte de professores ateus que colocam as ciências acima de tudo e fazem duras críticas à igreja e a Deus. É nesse período que o jovem cristão começa a ser desafiado a curtir a vida com festas, barzinho, álcool, drogas, roupas indecentes, piadas e toda forma de perversão sexual.
Como é que os pais devem proceder para evitar essa situação? Vejamos o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. A Bíblia diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui está o segredo. A Bíblia diz que primeiro a palavra de Deus precisa estar presente na vida dos pais. A palavra de Deus precisa estar presente no coração dos pais. Depois a Bíblia diz que os pais devem ensinar essa palavra a seus filhos quando estiverem assentados em casa, quando estiverem andando, antes de dormir e quando levantarem. Ou seja, se não quisermos que o mundo confunda a mente de nossos filhos, precisamos o tempo todo exercitar a fé e a confiança deles na palavra de Deus. Eu quero, contudo, lembrar a você que o nosso papel, a nossa atribuição é preparar. Mas a prova final, quem vai fazer são eles. E se eles forem aprovados, o galardão é nosso. Para finalizar, eu quero revisar com você os 4 grandes e importantes conselhos do Salmo 127. Conselho número 1. Mantenha Deus sempre no centro de sua vida. Conselho número 2. Cuide bem da herança do Senhor. Conselho número 3. Prepare seus filhos para acertarem os alvos que você, em consonância com Deus, propôs para eles. E conselho número 4. Prepare seus filhos para não serem confundidos pelo mundo. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, hoje estamos celebrando o primeiro domingo da família. Pedimos ao Senhor que cada casa que nos assiste neste momento seja mais do que uma casa, que seja um lar, que cada casa seja uma casa de bênção, que cada casa seja um pedacinho do céu, que cada casa seja um lugar onde o Senhor tenha prazer em ficar, onde o Espírito Santo faça dessa casa a sua habitação. Que haja nessa casa felicidade, que haja nessa casa amor, que haja nessa casa muita vida, muita saúde. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Mais uma vez eu convido você a divulgar o nosso canal para os seus amigos. Você pode fazer isso compartilhando o link desta mensagem. E se você foi abençoado por ela, não esqueça de curtir e fazer os seus comentários aqui embaixo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família com muita paz, com muita saúde, com muita proteção, com muita provisão e muita graça. Em nome de Jesus. Amém.